Estamos para mais um programa do Projeto Janos, desta vez e de novo um É Agora, e sobre o mote, o futebol feminino no União de Almeirim. A transmissão é feita em direto pela página do Facebook, do YouTube e também do Twitter do Tejanos, como já vem sendo o hábito há largos meses. Hoje temos como convidados Alfredo Amaral, treinador, e as atletas Bárbara Maia, Iris Silva e Maria Gaspar. O futebol feminino no União de Almeirim teve este ano em grande, quer com a categoria de sub-17, espero agora não dizer estes termos técnicos mal, quer com a categoria de sub-19. No primeiro caso foram campeãs interdistritais e no segundo subiram à Liga 1 e por pouco não foram campeãs nacionais, mas foram com muito êxito vice-campeãs nacionais. Eu começava por falar com o Mr. Amaral. Mr., como são tratados normalmente os treinadores de futebol, penso que também de outras modalidades, mas pelo menos no futebol sei que sim, e perguntava-lhe o que é que sente um treinador que acompanha equipas que obtêm este tipo de resultados e que chegam a este nível. Bom, elas chegam a este nível por mérito próprio, elas têm valor. Falamos este ano no êxito que elas têm tido, mas, por exemplo, o caso da Maria Gaspar, das que estão aqui connosco, já é o terceiro título que tem, e outras colegas dela também já é o terceiro título que obtêm, isto a nível de campeonatos distritais e interdistritais. Já o ano passado tiveram bastante mérito no que alcançaram a nível nacional, e este ano o mérito é delas, são elas o principal de tudo aquilo que tem sido o trabalho feito na União de Almeirim. Mas perguntava-lhe, é claro que não queria que me dissesse que o mérito era só seu, ou era essencialmente seu, ficaria mal também por aí, mas o que eu gostava de perceber é o que é que sente um treinador, apesar de nós sabermos que os treinadores têm um treino, digamos assim, para reagirem às coisas com menos emotividade, normalmente, mas o que é que sente lá no fundo um treinador quando com uma equipa que, já lá vamos, mas que não é tão antiga assim, que tem alguns elementos até que não estão há tantos anos no futebol, o que é que sente um treinador que consegue que a equipa, ou que toda a equipa consegue, obter este tipo de resultados? É verdade que é uma grande felicidade, é um grande orgulho fazer parte destes projetos e estar envolvido com essa juventude nestes projetos. Logicamente, e isso aí é verdade, muitas vezes temos que ser menos emocionais e mais racionais para que elas possam ter os rendimentos que são esperados, e muitas vezes não somos tão simpáticos quanto elas desejavam, mas para bem delas é. Agora, acima de tudo, é uma grande alegria, um grande orgulho de poder trabalhar com elas e neste caso específico, naquele clube, tem sido bastante gratificante. Há pouco parece que neste momento a Bárbara saiu, desculpem, vou tentar dar-lhe entrada novamente, mas parece que ela teve algum problema, já virá entretanto com certeza. Mas, Mr. Amaral, estávamos a falar nestas três atletas que aqui estão, a equipa é formada por muitas outras. Quantos elementos é que neste momento tem efetivos teve este ano a equipa de sub-17 e de sub-19? Esse grupo de sub-17 e sub-19 era composto por 25 atletas inscritas, e tínhamos uma atleta que não conseguimos inscrever pelo facto de ser estrangeira e ter sido difícil conseguir inscrevê-la. E não conseguimos mesmo. Ainda faltam algumas burocracias, ultrapassar algumas burocracias para poder inscrevê-la. Portanto, 25 elementos sempre. Normalmente não conseguíamos ter todas a treinar, porque também se tem que deslocar algumas com alguns quilómetros de distância ainda de Almeirim,
e nem sempre era possível, mas na maior parte dos tantos tivemos uma grande assiduidade. Bárbara, começaria por ti, dentre as 3 atletas que aqui estão. Como é que é? Tu estás há não muito tempo no União de Almeirim, no entanto já tinhas prática de futebol feminino, creio que também a equipa assim. Mas o que é que sentes tu, pessoalmente, o que é que sentes de conquistar estes títulos e o que é que sentiste também no dia 18 de junho, salvo erro, quando vocês foram vice-campeãs? A Bárbara parece estar agora com algum problema. Tem que a pergunta ficar para... nesta primeira ronda iríamos por ordem alfabética. Tem que a pergunta ficar para já para a Iris. Então, no dia 18 foi um dia especial, fomos vice-campeãs, íamos ter sido campeãs, mas fomos vice-campeãs. Foi no dia... O jogo de Beja é que o sentimento de subir à Liga foi maior, que é um sentimento inexplicável. Pronto, mas e o que é, Maria Gaspar, o que é que tu sentiste quando tinham ali a hipótese de serem mesmo campeãs e depois não o conseguiram ser, apesar de terem tido um extraordinário mérito e um extraordinário resultado em segundo lugar a nível nacional? Não é? Acho que foi um misto de emoções, porque ao longo da época nós trabalhámos muito, muitas jogadoras individualmente evoluíram bastante. E pá, foi um misto de emoções, porque nunca tínhamos visto uma bancada tão cheia de adeptos que nos quisessem apoiar, estivessem lá para nós. E confesso que em campo entrámos todas bastante nervosas, porque ia ser um passo muito importante na nossa história e na nossa caminhada, mas que, além de termos perdido, acho que nós não baixámos a cabeça e estamos prontas para agora na Liga mostrarmos que conseguimos ser melhores e que evoluímos e que conseguimos demonstrar o nosso empenho e a nossa confiança para obter um melhor lugar. E não perderam nada, quer dizer, não ganharam, foi o primeiro lugar, mas perder... Para nós vai ser sempre uma derrota, porque nós somos bastante competitivas, uma equipa bastante competitiva e que leva bastante a sério o futebol feminino, mas óbvio que para o resto nunca é uma derrota, continua a ser uma vitória, mas para nós vamos ter sempre esse sentimento que fomos derrotadas naquele dia. Sim, fica sempre aquela magoazinha, talvez, de parece que por um bocadinho mais e tínhamos... Sim, aquele desânimo, isso. É normal que assim seja. Estavam a falar já, tanto vocês como há pouco o Mr. Amaral, falaram sobre a dureza que às vezes é necessária no futebol, e eu perguntava-lhe, Mr. Amaral, qual é que é para si, e isto agora a nível geral, não só no União de Almeirim, e não só desde que está treinador ali no União de Almeirim, qual é que é para si a importância dos treinos, do empenho que as atletas, neste caso as atletas, põem nesses mesmos treinos, na assiduidade, na sua dedicação, e perguntava-lhe se não é também, no seguimento do que falávamos quase do início, se não é também, às vezes, um pouquinho, quando diz que tem que ser duro, não é? Ou de alguma forma tem que ser duro, agora elas não estão a ouvir, se isto não é também, de alguma forma, comparável o desporto à prática militar nesse sentido de treino. A prática militar, acho que não. Nunca senti que tivesse sido militarista. Fui militar e sei que... Agora, o que eu encaro e o que eu vejo nos dias de hoje, e quando esta juventude pratica desporto, e aquilo que eu vejo é que, de certa forma, acaba por ser uma boa preparação para aquilo que elas vão encontrar quando entrar na sua vida profissional, porque são desafios uns atrás dos outros, são tarefas a ter que ser disciplinado para se conseguir sobreviver, e é um facto que também o desporto é muito benéfico na preparação daquilo que vão ser as suas vidas, porque nada lhes é dado de ânimo leve, elas têm que o conseguir, têm que
lutar por essas coisas e efetivamente é uma coisa que também este grupo, eu volto a salientar, este grupo é efetivamente, como a Maria disse, muito competitivo, muito digno e acima de tudo é um grupo que é ambicioso, tem ambição, procura as coisas, procura ganhar, procura trabalhar, procura ser melhor. E isso é fundamental, quer no desporto, quer na vida em geral, é claro. E eu acho que nesse aspecto estão a ser, estão a ter o caminho que eu entendo que é o correto. E, portanto, esse empenho, essa dedicação que elas têm ou foi fundamental para conseguir obter este tipo de resultados, não é isso que quer dizer? Sem dúvida, sem dúvida. Não é possível, por mais que nós tenhamos alguma ideia, algum objetivo em mente, não é possível nunca, se não houver da parte das atletas todo aquele empenho, toda aquela necessidade de ser a atleta que efetivamente é competitiva e que quer ganhar. Há pouco, quando estava a falar na importância depois para a vida prática e para a vida de cada um do desporto, eu estava-me a lembrar que há muitos anos ainda estas coisas não eram tão comuns como são hoje. Estive numa apresentação, numa formação quase, feita por um grande treinador na altura, que tinha sido um grande treinador, que eu não me lembro o nome, de basquete no caso, e que ele dava precisamente formação para empresários. E dizia ele que usava o que dizia ali, era o que tinha aprendido como treinador. E a formação que estava a dar não tinha nada a ver com o desporto, era uma formação exclusivamente para empresários. Não é? Portanto, estava-me a lembrar deste caso, quando há pouco o Mister falou na importância que realmente tem o desporto, ou o desporto levado a sério, não é preciso ser profissional, mas levado a sério para a nossa vida, depois na prática do dia-a-dia. Não é? Entretanto, penso que a Bárbara já nos está a ouvir e que já está operacional, ou não? Já, eu peço desculpa porque tive um problema com a net, mas agora liguei os dados, acho que já está tudo bem. Já deve estar tudo bem. Pronto, nós estávamos há bocadinho a falar, e era isso que eu te ia perguntar, e já perguntei às tuas colegas também, o que é que tu sentiste, sobretudo no dia 18, quando vocês tiveram aquele jogo final e de que ficaram em segundo lugar no Campeonato Nacional. Viste ali muito próximo também o poderem ser campeãs nacionais, ou pensaste, como é lógico também, epá, o ser segundo já é magnífico, não é? É claro que nós estamos a disputar uma final e a final são sempre para ser ganhas, seja com quem for. Na minha opinião, nós temos sempre que ganhar e nós temos que ter sempre essa ambição de ganhar. É claro que já é muito bom termos chegado onde chegámos, que é uma equipa do Ribatejo que não é tão bem vista assim, ou não era no caso, e quase ninguém acreditava em nós e nós conseguimos fazer uma coisa histórica. A vitória na final ia só ser a cereja no topo do bolo, mas eu já estou muito contente e muito orgulhosa da equipa em geral, de toda a equipa mesmo. E cada pessoa foi importante no seu fator. A equipa técnica principalmente fizeram muito por nós, por isso o ganhar ia só ser a cereja no topo do bolo. Eu já estou muito orgulhosa de nós conseguirmos subir de divisão. A Bárbara falou agora aqui referiu uma questão muito importante também. Portanto, o futebol e estas equipas que aqui estamos a falar, para já ainda só a categoria sub-17 e sub-19, não são só as atletas, não é só este treinador, há também outros treinadores e há também ainda mais elementos da equipa técnica, portanto, diretores da equipa também. A importância de toda essa gente também é muito grande, não é, Mr. Amaral? É claro que sim. Eu nunca esqueço que há uma coisa que é fundamental nós não perdermos. É que para se chegar onde se chegou, não foi só este ano, não foi só o ano passado, não, houve um início de todo este trabalho e felizmente ainda vamos conseguindo ter atletas desse início, que a pouco e pouco
nós sabemos que não podemos ter atletas muito talentosas que os outros clubes as vêm buscar, os clubes chamados grandes, não é? E que desde os primeiros momentos do futebol no União de Almeirim, futebol feminino no União de Almeirim, que foram importantes, é claro que a pouco e pouco as coisas vão mudando, vai-se acrescentando algumas coisas melhores, por vezes não conseguimos fazer tão bem, mas temos que pensar em melhorar as coisas no ano seguinte, se for o caso de sermos nós a trabalhar. Também tenho tido esse privilégio de ter tido algum seguimento e por isso também me dá a possibilidade de ir tentando, naquilo que é a minha perspectiva, melhorando as coisas, e isso é fundamental, desde todo o staff, é fundamental. As jogadoras são efetivamente o mais importante, todo o staff é importante, desde os terapeutas, os dirigentes, tudo é importante. Os pais, o apoio que os pais dão aos atletas durante todo o ano, tudo isso é muito importante. Essa questão que dizia de estar a formar atletas, digamos assim, a prepará-las e depois elas acabarem por ir naturalmente para outros clubes de maior dimensão, normalmente de maior dimensão, prejudica um bocadinho o trabalho, apesar de se saber que é a ordem natural da coisa, não é? Pronto, é como disse, é a ordem natural das coisas. Isto eu já tenho alguns anos de treinador de futebol e digo-lhe sinceramente, não me lembro de não haver anos em que não sentisse que isso ia acontecer e que acontece. Que cada vez que existe mais talento, os clubes grandes, nós fazemos praticamente a formação dos atletas deles. Não é? Nós muitas vezes, antigamente, provavelmente eles iriam buscar crianças muito novas e iriam desenvolver essas crianças, mas hoje muitas vezes não, estão jogadores praticamente feitos e vão lá limar umas pequenas arestas para depois serem aquilo que eles pretendem. Isto masculino, feminino, em todas as modalidades. Não duvido disso. Outra questão que se põe importante aqui nestes clubes de futebol, com futebol feminino também, é a dificuldade que por vezes algumas atletas, e no vosso caso isso acontece, algumas atletas têm por serem de mais longe. Eu penso que nenhuma de vocês é de Almeirim, não é? Portanto, são de mais longe do que de Almeirim, vocês as três. E isso acontece em relação a muitas atletas, portanto, algumas são de Almeirim, fazendas de Almeirim, mas outras várias são de Santarém, várias, como o vosso caso, de Salvaterra de Magos e de Marinhais, creio que é assim, não é? Portanto, isso dificulta também um bocadinho. Vocês, talvez por isso, penso que no vosso caso isso aconteceu também, tiveram que frequentar durante algum tempo clubes de rapazes, não é? Porque havia poucos e na vossa zona não há, provavelmente, clubes de equipas só femininas. Portanto, qualquer uma de vocês, as três, teve essa experiência ou não? Sim, no Marinhais. Portanto, tu estiveste no Marinhais, que é uma equipa de futebol feminino, não é? Em que tu estavas integrada, não é isso, Iris? Não, no Marinhais era futebol com rapazes. Sim, desculpa, eu é que me enganei. Era futebol masculino. Calma. Diz, Bárbara. Pareceu-me que a Bárbara estava a falar. Mas, Iris, estavas a contar a tua experiência, portanto, tiveste do futebol masculino, não é? Sim, desde os sub-8 no Marinhais e depois, quando, na época do Covid, mais ou menos, fui para as fazendas de Almeirim. E aí já para uma equipa feminina? Sim. E tu, Maria Gaspar? Eu joguei no Samora desde os 5 anos que... Estavas no Secretário bem? No Samora jogaste em futebol masculino, foi? Uma equipa masculina. Bárbara, estás a ouvir? Bárbara está com dificuldades. Está com dificuldades. Ela jogou futebol masculino no Samora sempre e depois ingressou no Fazendense, talvez na mesma época que a Iris, penso eu, não foi, Iris? Acho que sim, há uma época antes. Pronto. A Maria já não, a Maria já teve outro tipo de experiência. Qual foi a tua experiência então nisso, Maria? Eu nunca joguei em nenhum clube masculino porque o meu pai e a minha mãe não me deixavam.
Sempre foi futebol de rua, futebol na escola, foi sempre desses géneros. Então, e depois foste Depois, diretamente para uma equipa feminina? depois fui recebida pela União de Almeirim, que o meu pai no verão procurou um clube feminino em que me pudesse meter, encontrou a Márcia e foram falando e acabei por ficar no União de Almeirim. Tá bem. A questão dos clubes femininos serem poucos, portanto, nós temos no Distrito de Santarém, eu vou enumerar os que sei, provavelmente vocês completarão esta lista, que eu me lembro e que saiba, existe futebol feminino em Almeirim, portanto, Almeirim e Fazendas de Almeirim, não é? Orem, Pernes, e creio que agora também já há uma equipa, ou está a começar uma equipa em Vila Xandorique, não é assim? Isso, está a dizer as equipas do Distrito de Santarém? Estou a falar dos Distrito de Santarém, as que me lembro assim de cor e que sei, pelo menos. Futebol Neste momento já há mais. Neste momento há mais. Aliás, o Pernes, como disse, aí já não tem. Já não há. E o Samora começou este ano, não foi? Estão a começar mais. Não é? Sim, o Samoras vai começar agora com o futebol feminino. Samora está a começar, o Serria está a começar, o Cartaz está a começar, o Oriquense começou o ano passado. Existe uma série deixa-me adiantar, existe uma série de exigências para que os clubes tenham também futebol feminino. E talvez por isso, e porque temos que dizer a verdade, está na moda, existe sucesso em alguns clubes e os outros também querem fazer. E neste momento existem vários clubes a querer começar o futebol feminino. E está a dizer esta questão de estar na moda. Vocês sentiram alguma diferença com esta questão aqui há uns meses atrás da seleção de maiores, não é? Sub-21, eu já não sei se estou a dizer mal, de ser apurada? Notaram diferença no interesse pelo futebol feminino? Vocês ou o treinador? Não percebi a pergunta. Elas respondem. Está-me a ouvir a mim? Sim, estou a ouvir. Então diz tu, depois se percebeste. Eu notei uma grande diferença e cada vez mais raparigas querem jogar e se calhar antes não jogavam por os pais não aceitarem, porque eu tenho muitas amigas minhas assim que gostavam de jogar e gostavam de experimentar, mas os pais não deixam. E eu acho que cada vez o futebol feminino tem evoluído mais acerca disso. E cada vez mais há meninas interessadas em jogar e há muitos talentos, tanto em Portugal como fora, há muitos talentos femininos que é de admirar. E essa Iris e Maria Gaspar, o que eu estava a perguntar era se achavam que os êxitos das equipas mais profissionais, ou da equipa mais profissional da seleção, e perdoem-me aqui se eu usar os termos não corretos, se esses êxitos de apuramentos se também se refletiram no interesse pelo futebol feminino. Que se vocês notam isso também. Sim, muito. Tive amigas minhas que por acaso nem falavam tanto de futebol, eu já jogo há alguns anos, e elas até também se interessaram sobre isso e falaram disso e tudo. Pois, e essa questão veio quebrar um bocado o estigma que existia ainda, ou vocês já não notavam, acham que esse estigma, portanto, essa questão que a Bárbara falava de os pais não quererem que as meninas pratiquem futebol porque são raparigas e as outras pessoas verem de alguma forma, dizerem de alguma forma ou sentirem que o futebol não é para as raparigas, vocês ainda notaram isso também, como a Bárbara dizia há pouco, ou acham que do vosso tempo isso já não se nota, felizmente já não se nota tanto? Ou já não se nota mesmo? Na minha opinião, eu acho que ainda se nota bastante, porque eu, por exemplo, fui uma dessas raparigas que gostava de jogar à bola e que o meu pai não me queria meter no futebol,
porque, pronto, tem os seus motivos, mas acredito que agora isso possa desenvolver mais positivamente, que os pais possam começar a perceber que futebol, já futebol feminino é porque futebol é para todos os escalões, para todos os géneros. E acho que um pai que realmente quer ver um filho ou uma filha feliz vai atrás do sonho que ela quer e aí vai acabar por a meter no futebol. Demora o tempo de demorar, porque isso a mim aconteceu-me. Eu sempre gostei de jogar futebol desde pequena e depois o meu pai reparou nisso, nesse incentivo que eu tinha e nessa emoção que eu tinha a jogar futebol e acabou por me meter na União de Almeirim. Por isso, acho que os pais vão sempre ter receio, vão estar sempre na defesa em relação a isso, mas que se a filha ou o filho acabar por demonstrar mesmo interesse no que quer fazer, acho que o pai vai acabar a ceder a essa defesa que ele tem. As pessoas acabam por se adaptar e perceber que no fim de contas é perfeitamente normal e é perfeitamente natural que se pratique qualquer tipo de desporto, seja-se do sexo masculino ou do sexo feminino. Não é? Amaral, notou também ao longo da sua vida, e portanto já há muitos anos que é treinador, tem notado o desaparecimento desse estigma gradualmente ao longo dos anos, ou é uma coisa mais de agora, dos últimos 2 ou 3 anos? Eu sempre me questionei, como fui criado como pessoas do desporto e tudo isso, sempre me questionei porquê por isto. Repare, nós víamos Jogos Olímpicos em 72, 76, 80, por aí fora, víamos todas as modalidades, tinham masculino e feminino, basquetebol masculino e feminino, handball masculino e feminino, atletismo masculino e feminino, era incrível. E o futebol, não. Não fazia sentido absolutamente nenhum. E repare, em outros países mais desenvolvidos ao nível do desporto, o futebol feminino já existe há vários anos. Se falarmos dos países nórdicos, onde o futebol feminino já tem muitos anos, se falarmos no continente norte-americano, que também tem muitos anos, e por isso, se calhar, são das potências do futebol feminino. Portanto, a pouco e pouco, na Europa, e se calhar a globalização se calhar traz um pouco também influência sobre isso, lá se começou a desenvolver mais o futebol feminino em vários países. Felizmente que isso acontece. Não fazia sentido nenhum quase todas as modalidades terem masculinos e femininos e no futebol praticamente era só masculino. É que era quase modalidade única. Quase todas as modalidades, umas mais adaptadas. Por exemplo, olhamos para a ginástica desportiva. A ginástica desportiva tem nos aparelhos, uns são diferentes de masculinos e femininos. Ok, mas existe masculino e existe feminino. E no futebol não. No futebol não existia praticamente o feminino. Quer dizer, se nós recuarmos atrás e lembrarmos das primeiras jogadoras de futebol que houve em Portugal, nessa fase era incrível e imagino o que é que não passaram para conseguirem serem felizes a praticar a modalidade que queriam. Não deve ter sido nada fácil. Hoje, felizmente, penso que se para o futebol feminino não é da mesma maneira, e infelizmente não é da mesma maneira, mas de uma maneira bem diferente e a ser muito mais valorizado. Isto realmente são os tais dogmas da nossa sociedade e que nós humanos impomos a nós mesmos, porque é que basquete ou handball ou outro modalidade qualquer sempre foi realmente de masculino e feminino e o futebol não podia ser, tinha que ser uma coisa masculina, não é? Não se percebe realmente se pensarmos bem na questão. Há pouco falávamos sobre a dificuldade, digamos assim, da constituição de equipas também, ou da permanência, porque neste caso algumas atletas, acabam por ir para outros clubes. Outro problema que se põe também, ou outra questão também natural, mas que se põe também, é a da idade e dos estudos futuros. Portanto, normalmente,
ou em muitos casos, as atletas, quando chegam ou quando fazem o 12º ano, vão para outros lados, muitas vezes Lisboa, Coimbra, outros lados estudar, e não têm mais possibilidade, nem disponibilidade muitas vezes de tempo, porque o tempo é mais necessário ainda para o estudo, e não têm disponibilidade para continuar, neste caso, no futebol. Essa é, Mr. Amaral, também uma dificuldade da constante, ou quase constante, necessária renovação das equipas e de estar sempre a entrar gente nova, não é? Olha, eu acho que isso é das coisas mais saudáveis que elas podem ter, é conseguirem chegar ali à idade de poderem escolher o sítio para onde querem ir estudar. Eu penso que para algumas não é nada fácil. Eu, por exemplo, estou a olhar aí para essas 3 meninas e estou a ver que, se calhar, algumas delas, quando forem para a universidade, vão querer continuar a jogar futebol. Eu olho para elas e sei que eu conheço-as bem e sei que elas vão querer, e pode questioná-las de certeza absoluta que elas conseguem conciliar os estudos e o futebol, e acredito que indo para a universidade, e se forem para a universidade, para um sítio onde tenham a possibilidade de fazer a prática, elas vão continuar, tenho a certeza absoluta. Então faço-lhe a pergunta a vocês, já até para a fase atual. Vocês, neste momento, acham que é fácil, depois já falamos do futuro, mas que é fácil, ou que é relativamente fácil, pelo menos, conciliar o estudo, os anos em questão, de escolaridade em questão, com o futebol? Eu posso. Sim, Eu diz. estava. Ok, eu não acho que seja fácil, mas com esforço e com muito gosto, porque futebol, eu estou no futebol porque gosto, e com muito gosto a gente consegue conciliar, mas é difícil e as notas nem sempre são as que a gente quer e as médias depois, pronto. Mas eu vejo que se for para a universidade ou assim, que se calhar no Almeirim não vou conseguir continuar, porque, por exemplo, em Lisboa assim há comboios, há metros para aceder facilmente aos sítios e pronto, a União de Almeirim já é diferente, porque imagino, a gente temos que ir de carro, ainda demoramos meia hora a chegar, depois temos de nos equipar, e é sempre muito tempo que a gente perde do nosso dia de estudo, já quem, por exemplo, quem está em Almeirim já é mais fácil conciliar, quem está a estudar em Almeirim pode sair da escola ou levar logo o saco direto para o campo, equipa-se lá, já é mais fácil de conciliar, nós é um bocado mais difícil. Mas, portanto, queres tu dizer que se fores estudar para Lisboa, procurarás praticar futebol num clube de lá? Provável. Não sabes ainda, é claro, mas é a ideia pelo menos que tens, não é? E tu, Maria Gaspar, como é que vês esta questão dos estudos versus futebol? Eu concordo com a opinião da Iris, mas também apoio que, sim, vai haver muitas fases do nosso período escolar que vão ser mais complicadas, principalmente a altura dos testes e momentos de avaliação são mais complicados, porque são uns a seguidos aos outros. E nós também temos muitos treinos durante a semana, que na minha opinião até nos acaba por favorecer um bocado, porque nós estamos fechados num período escolar em que temos aulas até tarde, começamos cedo e acabamos tarde, e acaba por o momento do treino ser um momento em que aliviamos a cabeça. Dá para espairecer em relação à escola, em relação a tudo o que nos rodeia à volta, mas acho que se também, como eu disse que apoiava a Iris, que se quando eu chegar à universidade, a universidade for longe da União, neste caso, que iria procurar um clube mais perto, porque nunca experienciei o que é uma universidade, nem como funciona, mas sei que se já no 11º no ano em que eu estou é assim meio complicado, claramente que se for na universidade há de ser mais. E se der para, por exemplo, cortar o período em que, por exemplo, que eu demoro de viagem de casa até a União de Almeirim, que ainda é um bocado, conseguir achar um período mais curto para um clube, óbvio que eu vou querer, porque vai-me depois poupar a mim para os estudos. E como é que vês essa questão, Bárbara? Eu concordo com o que as minhas colegas disseram. Elas estão a Iris 1 ano e a Maria estão 2 anos à minha frente. Eu sou mais nova que elas.
mas eu, até para mim já acho complicado conciliar as duas coisas, até porque eu sou um bocadinho mais longe do que a Iris e a Maria. Eu sou de Samora mesmo, é mais ou menos 15, 20 km de Salvaterra, por isso ainda é mais um bocado que eu tenho que andar. Mas acho muito complicado, mesmo que o futebol seja benéfico para a nossa cabeça e que nós consigamos aliviar a cabeça enquanto estamos a treinar ou a jogar. Também acho complicado, lá está, em momentos de testes e exames. Agora neste caso foi tempo de exames, porque já não tínhamos exames há 2 anos, se não me engano. Acho que com muita organização consegue-se fazer tudo, mas é preciso nós organizarmos bem os nossos planos e as nossas prioridades, e com amor ao futebol, obviamente nós conseguimos fazer as coisas mais facilmente. Nada é fácil, mas tudo é possível, não é? Haja vontade. Mr. Amaral, falávamos, já temos estado aqui a falar há um bocadinho sobre as dificuldades, que eu chamo de dificuldades, e o Mister diz que são normalidades, e realmente são, de renovação nas equipas, necessidade de renovação nas equipas. Por isso, o União de Almeirim tem apostado, apesar de o Mister não ser o respectivo treinador, mas tem apostado no futebol também para as mais pequenas, tendo agora equipas ou categorias de sub-8, sub-11, sub-13 e sub-15, se eu não estiver enganado. Não é? Que importância é que vê deste futebol para as mais novas, também para o futuro das sub-17 e sub-19? Isto é a ordem natural daquilo que é a formação de qualquer desporto. Consoante a sua idade, consoante o escalão que vai praticar a modalidade, e a pouco vai tendo ou gosto pela modalidade e quer continuar, ou simplesmente não quer continuar. O União de Almeirim, neste momento, temos algumas atletas, não tantas quanto desejávamos, no escalão de abaixo dos sub-10. Temos uma equipa que disputou o campeonato com os rapazes de sub-10, uma equipa sub-11 feminina que disputou o campeonato sub-10. Temos a equipa de sub-13 que disputou o interdistrital, tal como a sub-17. Não fizemos sub-15 porque juntámos as sub-15 às sub-17, que era o grupo que fazia o treino de sub-17, sub-19. Portanto, nesses 26 atletas que lhe falei há pouco, algumas delas eram sub-15, são 5 atletas sub-15. Se tivéssemos mais algumas, teríamos feito também a equipa de sub-15. Mas é fundamental para a continuidade que vão surgindo cada vez mais atletas nos escalões de base e se façam o percurso normal de formação e que cheguem aos escalões mais velhos, se efetivamente for essa a sua motivação. Porque nada diz que isto no geral, que a criança hoje com 10 anos tem um gosto pela modalidade e que aos 12 já não tem pelaquela modalidade, tem por outra. Portanto, futebol é diferente. Quem gosta de futebol muitas vezes faz coisas incríveis pelo futebol e elas são a prova disso. Mas efetivamente acredito que os escalões de base são fundamentais. Sim, e algumas seguirão, com certeza, como diz, outras ficarão pelo caminho no futebol, ou mudarão de modalidade, ou não terão mais nenhuma no futuro. Portanto, é o normal realmente que as coisas aconteçam dessa forma. Outro aspecto, e antes de terminarmos depois com o futuro, com o que se passará no futuro, ou que se pensa que se passará no futuro da equipa de futebol feminino do União de Almeirim, falar um pouquinho só sobre, com o Mr. Amaral, sobre a questão dos apoios necessários ao futebol, neste caso ao futebol feminino. Vocês têm apoio, obviamente, da direção do clube, do clube em si, também de alguma maneira da Associação de Futebol de Santarém, também da Câmara Municipal. Sente necessidade de que esses apoios
fossem mais intensos, de que existisse outro tipo de apoios para que o funcionamento fosse melhor, ou parece-lhe que o funcionamento nesse aspecto está da forma correta? É um pouco ingrato falar nisso, porque repare, nós estamos a viver períodos onde existe muitas faltas de muita coisa. E falta de empresas que possam ter sucesso e que possam patrocinar desportos e outras modalidades, outras atividades. As câmaras municipais, eu penso que por exemplo, falando especificamente de Almeirim, penso que a Câmara Municipal, naquilo que são as instalações que tem para apoio dos clubes, penso que os clubes não podem exigir mais nada, têm excelentes condições. Agora, vamos ver quantos atletas é que são possíveis de trabalhar, não é? Quantos clubes é possível trabalhar? Tudo isso é preciso pôr em conta. Agora, que se nós entrarmos em comparação do que existe em Almeirim com aquilo que existe noutras terras, esse Almeirim está bastante bem. Está bastante bem. E sinto que, efetivamente, as condições são boas. Agora, queremos mais. Toda a gente quer mais. Toda a gente quer mais. Não há ninguém que não queira. Se me dissesse assim, você tem aqui 3 campos para treinar. Eu queria antes que os 3 campos do que só 2. Temos que pôr os pés bem assentes na terra e perceber as realidades que temos, aquilo que estamos a viver e aquilo que existe neste momento. Penso que tomaram muitos sítios e nós sentimos isso com muitos adversários nossos que nos diziam: tomara nós temos estas instalações, tomara nós temos estas. Isso é a realidade. Agora, se queríamos mais, é claro que toda a gente quer mais. Não há dúvida nenhuma, nem ninguém pode dizer que não é assim. Agora, que os apoios que temos da parte da Câmara Municipal em relação às instalações, há outras coisas que eu não sei, não posso falar, não tenho o mínimo de noção. Agora, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu utilizo, eu não posso estar a dizer mais nada, não posso estar a exigir mais nada. Agora, em relação a... Era bom, como em certas realidades que eu conheço, instituições que gostam de apoiar, empresas que gostam de apoiar. Agora, parece-me a mim que estamos a viver num país que neste momento não tem assim tantas empresas de sucesso que se deem ao luxo de apoiar o desporto, como já em tempos foi feito. Sim, realmente esse tipo de apoio está bem mais difícil do que foi noutros tempos, quer seja para o desporto, quer seja para outras atividades, é um facto. Mas pronto, mas a União de Almeirim, pelo menos nesta vertente que o Mr. Amaral conhece do futebol feminino, não se pode queixar destas faltas de apoio na estrutura que vivemos, nos períodos que vivemos, o que já não é nada mal. Falemos então de futuro. A equipa de futebol feminino está na Liga 1, portanto, para o ano vai ser uma nova experiência. O que é que prevê de diferente em termos de treinos, em termos de necessidade de transporte, de necessidade de viagens pelo país, provavelmente mais intensas? O que é que lhe parece que vai mudar? Que dificuldades e que vantagens é que vê nesta nova fase do futebol feminino? Olha, aqui o que eu vejo nós sabemos quem são as equipas que vamos defrontar, portanto, está definido, sabemos já o início do campeonato, inclusive, sabemos que vamos ter uma deslocação às ilhas, uma ou 2 deslocações às ilhas, porque o formato deste campeonato é da seguinte forma: sendo 8 equipas, na primeira fase, as 4 primeiras equipas classificadas depois da primeira fase vão disputar o campeão nacional e as 4 últimas vão disputar a manutenção. Ok. No caso, Benfica, Sporting, Braga, Albergaria, 4 equipas que transitam do ano transado, tal como o Torriense e o Marítimo. E subiu o União de Almeirim e Rio Tinto. 3 viagens ao norte,
2 mais Rio Tinto e Braga, uma viagem à Albergaria, já é norte-centro, uma viagem à ilha e 2 viagens a Lisboa. Portanto, isto será aquilo que nós vamos encontrar em termos logísticos. As dificuldades vão ser grandes desportivamente. Ponto. Estamos a falar daquilo que é o melhor do país, estamos envolvidos nas 8 melhores equipas do país, neste escalão. As dificuldades vão ser grandes. Eu penso que o clube sabe e tem noção de onde é que está envolvido, e vamos procurar trabalhar e conseguir alguns apoios mais para podermos andar dignamente neste campeonato. Bárbara, como é que vês agora parece que a Iris e a Maria não estão disponíveis, mas como é que vês esta nova fase do teu futebol que se iniciará para o ano e que o Mister vai explicar melhor? Vai ser uma fase muito complicada. Eu acredito que a equipa vai aprender muito com as equipas que nós vamos disputar, principalmente as grandes, como toda a gente diz. Vão ser jogos muito difíceis, mas a esperança é a última a morrer e eu acredito que nós consigamos fazer um ótimo trabalho neste campeonato. É claro que a disputar o que nós estamos a disputar é preciso ter sempre muita cabeça e trabalhar sempre a 100%. Eu espero que isto nos corra muito bem e que nós possamos aprender muito com isto, porque é uma oportunidade enorme nós conseguirmos estar onde estamos, sendo que lá está, nós somos do distrito menos conhecido, entre aspas. Ninguém iria pensar que nós um dia iríamos estar onde estamos neste momento. Nós ficámos sem bateria, por isso é que... Desapareceram agora quase no final. Pedimos desculpa, aqui. Mas ainda bem a tempo de dizer como é que vêem o próximo ano das vossas vidas em termos de futebol, agora na Liga 1. Estão sem som ou não? Não. A Gaspar começa. Pode repetir a pergunta? Estava a perguntar como já tinha perguntado ao Mister e à Bárbara também, como é que vocês veem esta nova fase das vossas vidas futebolísticas, agora que para o ano vão estar na Liga 1 e que têm de viajar mais também, portanto, o que implicará também mais algum tempo, mas com muito maiores desafios. E já agora, uma coisa que era para lhes perguntar há bocadinho, e fazendo conta que o Mister Amaral não está a ouvir, esta questão das viagens e tudo é muito boa em termos do futebol e é para isso que vocês lá estão, mas também é boa em termos dos passeios, das camaradagens, das viagens, de tudo isso, ou não? Sim, nós gostamos sempre do bom convívio entre a nossa equipa. Do bom almoço. O convívio em si, nós somos uma equipa que gosta muito umas das outras, damos-nos todas bem, então acho sempre isso muito agradável. E a parte mais séria agora, como é que vem a questão do futebol, de vocês estarem na Liga 1 para o ano? Espero que a nossa equipa continue com a mesma ambição que a época passada. Acho que vai ser muito mais sério do que já era, porque estamos na Liga por nosso mérito e temos que continuar em frente e levar isto até ao fim. Antes de terminarmos, tenho que perguntar também à Bárbara se essa tal parte do convívio, da brincadeira, da comezaina e tal, se também é interessante. E quase podia perguntar, ou devia perguntar também ao Mister Amaral, porque também com certeza que gosta dessa parte, não é? Se calhar o Mister não... Não, o Mister lá no fundo gosta e até tem saudades dos nossos convívios. Ele diz só que não é? Não, mas é muito bom. É uma maneira da equipa se integrar melhor, de nós nos adaptarmos melhor umas às outras. É claro que uma boa musiquinha, ou no autocarro, ou no balneário, é sempre bom e tranquiliza-nos muito. Vai ser muito bom e lá está. As viagens vão ser um bocado cansativas, principalmente as do Norte eu acredito que para a Madeira nós vamos no dia anterior, mas lá está, as viagens do Norte vão ser muito cansativas
Mas eu acredito que nós consigamos chegar lá e ter cabecinha para separar as coisas e dentro do campo é para dar tudo. Muito bem. E resta-nos agradecer ao Mr. Amaral, à Bárbara, à Iris, à Maria Gaspar, estes 50 minutos, afinal foram 50 minutos que aqui tivemos a falar. Penso que os nossos espectadores ficaram a conhecer bem melhor, os que não conheciam já, o União de Almeirim na parte do futebol feminino e nós, tejanos, voltaremos na próxima terça-feira, às 21 horas, como sempre, para um novo programa. Tchau. Obrigado. Nós é que Obrigada, foi um agradecemos pelo convite. Foi um prazer.